Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores mais uma vez para darmos continuidade ao nosso programa de conscientização das causas psíquicas e psicossociais da destruição do planeta Terra, da natureza, do ser humano, da sociedade, das artes, da economia, da saúde, da juventude, da nossa civilização. O ser humano está invertido, como diz Norberto Kepp, não tem consciência da sua inversão, então está caminhando para a autoextinção. Portanto, não é certo que nós tenhamos um instinto de destruição. O nosso instinto é para a vida, mas por uma inversão na nossa vontade, causada, como Kepp bem explica no seu livro A Origem das Enfermidades, ela é uma vontade baseada na inveja, uma atitude que o ser humano tem contra o bem, contra o belo e contra o verdadeiro, na sua vida própria, no seu interior mesmo, na sua existência, sem que ele perceba. Então vejam aí a conduta neurótica que nós seres humanos temos. Kepp coloca claramente que a conduta neurótica ela é mais baseada no egoísmo do ser humano, que acredita que o mundo deveria estar a serviço do eu. Então, o mundo sou eu, baseado na voracidade da inveja. Então, nós vemos isso acontecendo com crianças pequenas, com adolescentes, com adultos, mas o pior de tudo nós vemos acontecer com grandes empresas, com banqueiros, com poderosos das nações, que colocam mais do que ninguém o mundo a serviço de si mesmos e dos seus interesses. A conduta normal para que nosso planeta possa se recuperar, qual é? Vejam aí. A conduta normal seria eu a serviço do mundo, baseado na humildade. Então, o eu deveria pensar que eu sou quase nada, ou seria somente uma célula nesse grande organismo que é o nosso planeta, que são as espécies vivas e mesmo toda a criação, né? Esse paraíso maravilhoso do qual nós somos pequenas células, mas que tem uma interação com todo o organismo e que recebe saúde, transmite saúde ou doença. Então, Dr. Kepp. É por isso que aquele pai da pátria americana, né, Thomas Paine, falou a respeito do poder, né? O que ele falou? Veja aí. O pior que existe é o egoísmo dos poderosos. Então, notem o seguinte, que aquela nação, Estados Unidos, foram alicerçadas sobre esse princípio da democracia, de liberdade, né? Liberdade de pensamento, como veio da Revolução Francesa, né? Do Iluminismo. O Iluminismo é que levava aqueles pais da pátria, Thomas Jefferson, todos eles, a esse princípio de liberdade, de, vamos dizer, autenticidade, e com isso fizeram uma nação extraordinária. Aliás, nós não podemos esquecer que os Estados Unidos tiveram essa orientação tomada de John Locke e também de Thomas Hobbes. Veja quem é, né? Thomas Hobbes, 1588, 1679, um bom tempo atrás. As ideias dele, né? Veja as ideias. Primeiro, livro sobre o cidadão. O homem é lobo a outro homem. Então, sabe que isso é muito interessante, porque a questão do egoísmo, né? A questão da voracidade, a questão da inveja, da megalomania, da teomania,
faz com que o ser humano queira um esmagar o outro, principalmente quem tem poder. E, então, se a pessoa sobe num poder qualquer, a tendência dele, assim, tendência patológica, neurótica, vai ser de querer subtrair, tirar tudo que ele pode do outro, escravizar o outro. Então, essa ideia dele, que o homem é o lobo, né, para outro homem, é válida até hoje. Então, veja em segundo lugar. Vivemos em sociedade pelo instinto de preservação. Essa ideia dele, que um não mata o outro ainda, quer dizer, os seres humanos não se liquidaram ainda, porque a preservação do outro importa na preservação de si próprio, né? Se não houver um pouco de paz, então ninguém sobra, né? Veja em terceiro lugar. O livro de Leviatã. A lei sem a espada não funciona. Que é isso, Dr. Kepp? Você quer explicar? A ideia dele é que tem que haver uma lei muito forte, né? Que não pode haver uma lei fraca. Então, que o poderio, assim, da democracia está no cumprimento das leis. Não na ideia de cada um, mas nas leis por escrito. Veja a consequência. A Inglaterra dominou suas colônias a ferro e fogo. Então, por isso que eles conseguiram tanto poder, né? Porque eles dominavam a ferro e a fogo por causa dessa imposição, né? Que eles fizeram a respeito das leis. Agora, é claro, né, que a democracia melhor é aquela que funciona através das leis, sem esmagar o povo, é claro. Sem precisar da espada. Sem precisar da espada. Agora, tem uma frase muito importante que eu elaborei. O ser humano sofre por não querer ser bom como é, no fundo da sua personalidade. Então, eu quero mostrar aí, uma descoberta minha da metafísica, que na essência o ser humano é bom, é belo e é verdadeiro. Que o ser humano, vamos dizer, no fundamento, na criação, ele é igual ao seu Criador. E por causa daquilo que chamam de pecado original, né? Aquilo que chamam de a falha de início, então o ser humano substituiu esses três elementos pela questão da inveja, da arrogância, da ira. Agora, não sou só eu que falo isso, tomado da metafísica. Um outro ator fala também, veja quem é. Max Scheler. O Max Scheler, ele fala exatamente isso, que o ser humano, ele tem no interior dele toda a bondade, ele tem toda a verdade e tem também toda a estética. Agora, para que a nação, para que uma pessoa, para subir, para se desenvolver, tem que seguir muito as ideias desse homem, veja. Montesquieu. O que o Montesquieu fez? Montesquieu era um francês, né? Era no tempo do iluminismo. Veja as ideias dele, quais são. O poderoso viveria da mentira, enganando seus súditos com suas pretensas riquezas. Então veja, né, que já vem essa ideia que nós abordamos anteriormente, que o ser humano é lobo a outro ser humano, então que o poder é muito perigoso, porque geralmente a tendência do poder é enganar o povo para, como Maquiavel falou, né, dividir o povo para ele poder governar sem nenhuma resistência. Então veja em segundo lugar. Viu relação entre os fatos humanos e os sociais. Então veja há quanto tempo, né? Desde o século XVII e XVIII, já a França, naquele período, já percebia que essa questão dos fatos sociais estaria muito ligada aos fatos assim individuais do ser humano. Veja em terceiro lugar. O ser humano projeta em Deus os problemas que tem. Não é até agora assim?
o ser humano às vezes chega a blasfemar, né, contra Deus, como se Deus fosse culpado das desordens que ele faz, da inveja que ele tem. Veja em quarto lugar. A separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele também defendeu isso. Foi ele que criou os três poderes. Então, os três poderes para Montesquieu deviam ser independentes e dependentes ao mesmo tempo. Então ele tinha uma ideia trilógica, né? O executivo seria o principal na nação, né? O presidente seria aquele que dirigisse a nação. O legislativo que faz as leis. Então, o legislativo é para que o executivo respeite essas leis elaboradas e o judiciário para o cumprimento dessas leis. Não é como atualmente que em algumas nações, mesmo no Brasil, o juiz pode resolver da cabeça dele. Não pode, ele tem que cumprir as leis. Porque se cada juiz usar sua própria cabeça, né, então chega numa conclusão qualquer diante lá dos reclamantes, então o Brasil, os Estados Unidos, qualquer país, vai criar-se uma confusão enorme. Então, veja bem, embaixo que eu escrevi, né? A ideia trilógica, né? Os três poderes são independentes, mas ao mesmo tempo interdependentes entre si. Entre si, né? Então, veja, eu vou agora mostrar como é que tem funcionado a direção de um país, de uma maneira errada, é claro. É claro, né? Veja aí. Lá em cima, o presidente da República. Então, o presidente é que resolve tudo. O que o ministro da Justiça, o ministro do Exterior, o ministro da Agricultura, o ministro da Fazenda devem fazer. E depois, né, Cláudia? Então, o ministro da Justiça manda na justiça familiar, etc., nos fóruns. O ministro do Exterior, nos negócios do exterior, relações com os países, etc. O da Agricultura, empréstimos bancários, política agrícola, política de juros, etc. Para os agricultores. Ministro da Fazenda, importação e exportação, valor da moeda. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que atualmente funciona de cima para baixo, né? O poder em cima, dominando tudo. E o povo obediente e submisso por excelência. Isso. Inclusive o Exército, Marinha, Aeronáutica, as instituições universitárias, né? E religiosas. Agora, eu vou dizer o que seria o certo fazer na próxima sequência. Então, até já com o nosso próximo bloco. No segmento anterior, nós estávamos falando a respeito da patologia do poder, qualquer que seja ele, mas mais ainda o que domina a civilização no momento, que é o poder financeiro e econômico. E eu gostaria agora de como que temperar um pouquinho esse estudo de Kep, trazendo para a noção nossa de que esse problema do egoísmo, da inveja, ele é um problema universal. Então, põe um cartazinho aí. Aqui, Nelson Colette fez um desenho mostrando o problema da inveja, que é muito comum entre as mulheres. Veja aqui numa reunião social, uma senhora aqui, à esquerda, tem uma joia pendurada no pescoço, né? Um brilhante, um diamante.
E, ao mesmo tempo que o marido conversa com essa senhora alegremente, ela, com uma expressão muito desgostosa de inveja, e de ciúme, já imagina o marido presenteando esta mulher, né? Como são as paranoias de ciúmes que acontecem e que, na verdade, não passa de inveja. Então, essa questão da origem das doenças na inveja, Kepp mostra nesse livro A Origem das Enfermidades, e eu vou mostrar para vocês aí um cartazinho explicando como se opera. A inveja, que é comum a todos nós, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos, ela gera sentimentos de culpa, porque a inveja quer destruir o bem do próximo. O invejoso não inveja o que o outro tem e que ele não possui. Ele rejeita o bem que tem e quer destruir esse bem e o bem do próximo. Então, essa inveja provoca sentimentos de culpa no seu interior, porque a ética é comum a todos nós. É uma ética inata, a consciência do bem e do mal. Esses sentimentos de culpa não conscientizados, eles geram as doenças, psicoses, neuroses, doenças físicas e orgânicas de todos os tipos, psicossomáticas ou não. Então, aqui esse problema de inveja na civilização colocada na sociedade, então se eleva a uma enésima potência quando nós vemos, por exemplo, indivíduos assim que sorvem do povo, da sociedade e das nações trilhões, bilhões de dólares, enquanto que bilhões de indivíduos morrem à míngua. Isso é ocasionado pela inveja e isso provoca sentimentos de culpa, inclusive nas pessoas que galgam cargos de poder, vindo a ocasionar doenças. É por isso que já foram publicadas obras muito importantes, mostrando que muitos dos nossos dirigentes, muitos desses indivíduos que dirigem as multinacionais, ou os bancos, ou as nações, eles são muito doentes, organicamente e psiquicamente. Haja vista o Hitler, por exemplo, que é o mais conhecido, mais citado, para não citarmos os atuais. Então, Dr. Kepp. Gostaria de colocar novamente aquele quadro do primeiro segmento. Sim. Veja aí. Vejam que o presidente seria lá em cima com os ministros para resolver todos os problemas, para resolver todas as pendências da nação. Isso. Agora, eu quero colocar um outro quadro que mostra o que seria certo, né? Isso. Então, o que estaria acima de tudo seria a necessidade do povo. Que através, né, das instituições, né? Isso, através das instituições, ministérios, utilizando ministérios, indústrias, agricultura, universidades a serviço da necessidade do povo. Chegasse aos ministros, diplomatas, etc., e o presidente fosse o coordenador e um obediente dessas necessidades, né? Não que o povo mandasse no país, não. O presidente tem que continuar mandando os ministros, etc., mas de acordo com a necessidade do povo, que eu coloquei lá em cima. Isso. Então teria que consultar, né, o povo, isso é democracia, para ver o que o povo precisa e fazer o que o povo precisa, e não o que o poderoso precisa. O poderoso não precisa de nada. De maneira que uma ideia muito assim feliz foi organizada por essa pessoa, veja. Rousseau. Então veja um quadro falando sobre a ideia dele aí. Ideia de Jean-Jacques Rousseau. Que o ser humano nasce bom e a sociedade perverte, né? Isso. Então eu pus ao lado essa roda aí mostrando que a sociedade má é que traria assim problemas para o ser humano. Agora vamos mostrar as ideias fundamentais dele. Veja esse outro quadro. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1779. A primeira ideia fundamental: o ser humano nasce bom e a sociedade o perverte. Então, mas nós não dizemos só isso, né? Porque o ser humano não nasce inteiramente bom. Mas é claro que ele nasce bem melhor do que uma pessoa de 20, 30, 40, 50 anos, né? Claro. Agora, a sociedade
ela perverte no sentido de que estava conversando aqui com um professor da Milênio e ele me disse que o que ele notou de mais interessante no meu trabalho é que eu falo que, por exemplo, toda organização social é errada, é invertida, é ao contrário. Então, precisa haver uma desinversão, né, de tudo. É o que nós estamos tentando fazer. Porque pensam que a sociedade como está boa, não está boa. A sociedade como está muito ruim. Agora, é claro que isso não é através de revolução armada, coisa assim. É através de uma conscientização, né? Então, veja, em segundo lugar, o que o Rousseau falava. Dever fundamental de todo homem é o retorno à pureza da consciência. Então veja que ele admite que todo ser humano tem a consciência no seu interior e essa consciência é como falou Sócrates, né? A voz de Deus no interior de cada um. Veja em terceiro lugar. Crença num ser supremo, vida futura, felicidade dos justos, punição dos culpados. Então veja, Jean-Jacques Rousseau, ele não pertencia a nenhuma seita, né? E ele está falando aí de Deus, do futuro, etc. Quer dizer, nunca houve na história da humanidade um pensador, um cientista, que não falasse também de outros elementos que não fossem só os experimentais, quer dizer, elemento da religião, elemento da filosofia. E nem por isso, até o Jean-Jacques Rousseau, ele era meio avesso à religiosidade dos povos. Então veja em quarto lugar. Os abusos advêm pela perda da consciência. Que é como nós falamos, né? O indivíduo consciente, o indivíduo que segue a consciência é o indivíduo perfeito. Veja em quinto lugar. O sentimento místico da natureza advém do sentimento de interioridade pessoal. Quer dizer, o indivíduo que segue a natureza é porque é o indivíduo interiorizado, né? Quer dizer, o indivíduo, que se vê. E o indivíduo que destrói a natureza, né, Dr. Kepp, é o indivíduo não interiorizado. É exteriorizado. E destrói o interior. Veja em sexto lugar. O sentimento é o verdadeiro instrumento do conhecimento. Então, Jean-Jacques Rousseau foi o verdadeiro autor da Revolução Francesa. Ele influenciou toda a humanidade. O único erro que ele cometeu foi achar que só a sociedade era ruim, e não que o ser humano também. O ser humano é invejoso, nasce cheio de ciúmes, nasce com teomania, mania de grandeza, ele nasce arrogante. Agora, é claro, se a sociedade é uma sociedade que favorece esses elementos, a pessoa cada vez se torna pior. E aí, no poder, ele vai ser um desastre para a nação. Como está acontecendo agora na questão de chamada, que eu chamo, né? Particularização. Veja esse cartaz. Isso, particularização é o oposto ao conceito que se gostaria de dar para a globalização, né? Particularização é o avanço de poucos em todas as riquezas. É isso que está acontecendo aí no centro. Alguns homens que pegam todo o dinheiro, as empresas, escolas, bens, cultura, comércio, glórias, bancos. Então, veja essa observação aí embaixo. A globalização, na verdade, é tornar todo o mundo para poucos. Então, o que eu falo não está havendo uma globalização. Globalização no sentido deles é uma particularização. Então, as pequenas empresas estão falindo, né? Os empresários bons estão falindo e só estão sobrando as transnacionais. Isso é um perigo para a humanidade. Então, o que seria universalização? Veja aí esse cartaz. O centro, o que está escrito? Todas as riquezas. Para quem, né? Para as escolas, para o povo, as ciências, igrejas, indústria, nações, agricultura, pesquisa. Então, na universalização, o ser humano está a serviço do mundo para levar os bens para toda a humanidade.
Então, o que é certo, o que seria certo, seria a universalização. Agora, é claro que usa o nome de globalização para enganar, né? Enganar todos os povos. Eu vou mostrar agora aí uma outra pessoa que criou muitos problemas para a humanidade. Veja aí. Adam Smith. O que o Adam Smith, né, fez? Ele criou o pensamento mercantilista, o dinheiro como sua riqueza principal. Ele colocou, é o primeiro a colocar o dinheiro acima de todos os outros poderes. Então veja aí, em segundo lugar, o que ele falou. Ele colocou todo o valor no trabalho, gerando dinheiro. Que o trabalho só valeria quando ele gerasse dinheiro. Em terceiro lugar, total liberdade para o comércio externo que traz moedas. Em quarto, a riqueza advindo do consumismo. Então veja que o consumismo é a maneira mais rápida para acabar com as riquezas da humanidade, as riquezas naturais, né? E aí, Dr. Kepp, vale a pena fazer uma observação. O poder econômico se aproveita da patologia do povo, da inveja e da voracidade, para poder implantar o lucro do consumismo. Como Sociedade eu de tenho consumo. mostrado, né? O dinheiro como está sendo usado para poucas pessoas, poucas famílias, 300, né, famílias no mundo todo, é que está destruindo a humanidade. Então, em quinto lugar, né? Isso gera destruição dos valores culturais, artísticos e industriais e provocou a inversão total da civilização. Então, nós falamos essas questões todas para que os senhores tomem consciência, porque afinal de contas o mundo é nosso, é do povo. E está por um fio. E está em perigo, né? E não, o mundo não é para algumas pessoas, algumas famílias. O mundo é para toda a humanidade, para todos nós. Então, até a próxima semana no nosso programa Stop a Destruição do Mundo.